25 de novembro de 2017. O estudo dessa semana tem como título Vaietese, e ele partiu. As leituras bíblicas são Gênesis 28, 10 a 32, 2 e Oséias 12, 13 a 14, 9 e João 1, 43 a 51. Gênesis 28, de 10 a 22, vamos fazer a leitura. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu trarei de volta esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, e não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. A paraxá desta semana ainda trata de Jacó, e o título é E ele partiu. A tônica da mensagem é bem parecida com a do seu avô Abraão. Lech lechá, vá para o teu destino, vá para o teu futuro, vá para ti mesmo. Este homem de Deus começa agora uma nova etapa em sua vida. O propósito de Deus vai se consolidar em Jacó através de promessas, sim, mas também muitas experiências que marcarão não somente a sua vida, mas também de todo o povo de Israel que sairia das suas entranhas. Uma fuga de uma situação grandemente ameaçadora foi o instrumento que Deus usou para levar Jacó ao seu destino. Essa saída foi diferente das duas peregrinações anteriores. Abraão e Isaque, eles saíram voluntariamente. Este, Jacó, está fugindo de uma perseguição. A experiência da visão da escada no sonho de Jacó é um sinal muito forte que Deus está presente neste negócio. Isso é maravilhoso. Quando Deus está presente, podemos passar por provação, isso não importa. Importa é a presença de Deus, e Ele estando presente é o suficiente. Tudo quanto formos fazer, por mais intrigante que seja, e ao tomarmos uma decisão radical, precisamos ter essa certeza, quer seja por boca de profetas, sonhos talvez, ou visões, mas um testemunho pessoal, resultado de uma experiência com Deus em nossas vidas, para podermos levar o projeto adiante. Seja casamento, seja mudar de emprego, seja mudar de cidade, seja mudar de país, seja o que for, qualquer decisão, nós precisamos ter certeza de que Deus está dando a sua aprovação. A presença dos anjos no lugar, subindo e descendo, mostra a importância do mesmo. Ali seria o palco dos acontecimentos mais importantes da humanidade. E Jacó tem a revelação. Aquele lugar era a casa de Deus. Que revelação tremenda! É que não cabe nesta paraxá falar sobre isso. Ali é o lugar da casa grande e maravilhosa, aleluia. É um altar de adoração, aliás, e um altar de adoração é levantado. Profeticamente, Jacó estava tomando posse do lugar que o eterno Deus reivindicaria para os seus planos, que envolveria o seu filho e a humanidade caída. No excelente livro Sermões, o Rabino Menahem Dizendruk, comentando esta paraxá nas páginas 100 e 101, ele cita o seguinte: o Midrash Hagadol, em Bereshit 22:9, analisando esta sentença, chega à conclusão de que o altar acima mencionado, nos versos 10,
no qual Caim e Abel ofertaram suas prendas, é também o mesmo no qual Adão ofereceu seu sacrifício. Destarte, este altar já estava erguido desde tempos muito antigos. Acontece que, além deste altar, a Torá menciona mais um, aquele que Abraham edificou. Vai vem, Sham, Abraham, et Hamizberá. Gênesis 22, 9. Estou citando o que eu li no Midrash, no livro Sermões do Rabino Menahem de Zendruk. É curioso notar, ele coloca ainda 4 altares. Primeiro altar, Caim, antes de matar seu irmão. Segundo altar, Noé, já depois do dilúvio. Terceiro altar, Avraham, quando se prontificou a sacrificar o seu filho. E quarto, Jacobe, quando percebeu a presença do Onipresente. Poderíamos acrescentar mais um altar, o lugar onde o Cordeiro do Eterno, Deus, foi imolado em nosso lugar. O Calvário, Gólgota. As escavações arqueológicas revelam os inúmeros altares existentes na Mesopotâmia, Egito e Canaã, e os historiadores objetivos descrevem-nos pormenorizadamente que o altar simboliza a relação do homem para com seu Deus. Isso para nós é claro e cristalino. Muitas vezes não entendemos os planos de Deus, pois olhamos sempre para o natural e não o espiritual. E julgamos segundo a lógica humana e não segundo a revelação de Deus. Queremos, entre aspas, ensinar a Deus como fazer as coisas, sendo que só Ele, Deus, tem o curso da história de nossas vidas em suas mãos. Gênesis 31, de 38 a 42, diz: 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo, e você pedia conta de todos. Aliás, você pedia conta de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas, e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada Ele manifestou a sua decisão. Que texto comovente! Como foi forte este encontro e também esclarecedor no sentido profético. Olha, eu gosto de pensar no período de 10 anos como uma etapa de mudança em nossas vidas. 10 vezes o salário, pagamento lícito, foi mudado. 20 vezes, 2 vezes 10. O número 10 na Bíblia é muito, muito importante. Gosto muito de pensar nisso. O número 10 fala de período, fala de tempo de prova. O número 10 fala de ciclo, fala do testemunho humano, é um número da ordem, fala da tribulação, fala das nações. Por exemplo, os 10 mandamentos, as 10 pragas do Egito, as 10 nações de Gênesis 15, as 10 rebeliões de Israel, os 10 espias que fizeram o povo pecar, as 10 virgens, os 10 leprosos, as 10 cidades, o dragão de 10 chifres, a tribulação de 10 dias, e poderíamos citar ainda outros exemplos. A luta entre Jacó e Esaú teve a ver com primogenitura, que fala de porção dobrada. Como falamos em estudos anteriores, toda a nossa vida é regida por ditames divinos, mandamentos e preceitos, como por exemplo, semeadura e colheita e o princípio da legalidade. Jacó obteve a primogenitura, porção dobrada, como também porção dobrada de sofrimentos. Gênesis 32, verso 1 e 2 diz: Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus, por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó, em obediência a Deus, começa a voltar para casa. E, mais uma vez, graça e favor imerecido de Deus está sobre a sua vida. Nós, queridos, sempre temos oportunidade de recomeçarmos projetos antigos.
Sempre, vou repetir, sempre temos oportunidade de recomeçarmos projetos antigos. Se você não estava prestando atenção, preste atenção agora, isso é para você. Muitas vezes, por circunstâncias diversas, emprego, estudo, doenças, etc., somos obrigados a mudar uma rota. Mas nosso Deus faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Romanos 8. Outras vezes erramos por falta de comunhão com Deus, ou por desobediência, ou por ganância, ou simplesmente por desprezo aos nossos pais e líderes. Ainda assim, pelo arrependimento, encontramos o perdão de Deus e voltamos ao projeto original, mais seguros e mais amadurecidos. Creio que este ano 5778 é uma porta extraordinária que o Deus eterno está nos oferecendo, uma oportunidade de retomarmos o que ficou paralisado, esquecido ou abandonado, uma oportunidade vinda dos céus, ou seja, sobrenatural. Precisamos crer que entramos numa estação espiritual onde os milagres acontecerão. Anjos do Eterno subindo e descendo, eles representam uma ligação da terra com o céu. E partindo para o final, Oséias 12, 13 e de 14 a 9, eu vou ler Oséias 14, de 1 a 9. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Prepare o que vão dizer e volte para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Síria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra, nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como o orvalho para Israel, ele florescerá como o lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. Seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam à sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com ídolos, sou eu quem lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Que palavra, queridos. Que palavra, que chamada ao arrependimento. Se esta palavra está falando com você agora, se ajoelhe, se arrependa, volte atrás, peça perdão, volte atrás, recomece, ainda há tempo. E para concluir esta paraxá, vou ler João 1, de 43 a 51. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse-lhe Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Tempo de restauração. Tempo de restauração é tempo de volta, é tempo de retomar, é tempo de resgatar o perdido ou o que foi roubado. Todo arrependimento sincero produz uma alegria e motivação para refazer novos planos, novos caminhos.
tempos de operação do sobrenatural. Oh, meu Deus, onde o confronto contra as trevas será intenso, sim, mas também os resultados serão gloriosos, preparando-nos para o glorioso reino de Yeshua HaMashiach. Shabbat e Shalom a todos. Aleluia.